Hoje nós vamos falar sobre a necessidade ou não de se fazer faculdade para ser desenvolvedor. E aí galera, beleza? Uma pergunta que sempre surge é a seguinte: eu preciso fazer faculdade para ser desenvolvedor? A resposta não é fácil, pessoal. A resposta é a seguinte: a minha resposta é depende, tá? Depende de várias coisas. A pergunta é a seguinte: você pode ser um desenvolvedor bom sem fazer faculdade? A minha resposta é sim. Você pode fazer um curso técnico e ser um excelente desenvolvedor. Qual que é a vantagem da faculdade? A faculdade te dá um conhecimento muito mais amplo da área de computação. Isso dá uma visão mais ampla para a pessoa, que ela consegue migrar de uma tecnologia para outra, porque ela tem uma visão mais abrangente, né, e aprofundada da área. E não somente sabe uma tecnologia. O problema do curso técnico ou esses cursos online que a gente pode fazer é que eles focam sempre numa tecnologia. E às vezes a pessoa se especializa numa tecnologia e fica travada naquela tecnologia. É muito difícil ela mudar para outra. Ao passo que fazendo uma faculdade, você tem um conhecimento mais amplo e me parece que tem mais facilidade para migrar de uma tecnologia para outra. Para você poder responder essa pergunta, se você deve ou não fazer faculdade para ser um desenvolvedor, sempre você tem que considerar aquelas 3 variáveis que eu falei para vocês da vida profissional. Qualquer decisão profissional, você tem que levar em conta essas 3 coisas, que são as suas circunstâncias pessoais, o seu talento e a sua vocação. As circunstâncias pessoais envolvem tudo aquilo referente à sua vida. Por exemplo, né? Onde você nasceu? Você nasceu no Brasil? Você mora numa cidade pequena? Numa cidade grande? Você é casado ou solteiro? Você é jovem ou mais velho? Você mora com seus pais? Tudo isso deve ser levado em conta quando se toma uma decisão profissional. E também outras 2 coisas, né? O seu talento para aquela coisa que você quer fazer e a vocação, que é aquilo que você se sente chamado a fazer. Vou dar um exemplo, né? Digamos que uma pessoa é genial em computação. O cara começou a programar desde pequenininho e é muito bom. Talvez essa pessoa nem vai precisar fazer faculdade para trabalhar com computação, para ser um desenvolvedor de sucesso, porque o talento dele é uma coisa excepcional e isso vai contar muito. Eu tenho um exemplo para dar nesse sentido, né? O meu irmão, né, é uma pessoa muito intelectual que fez faculdade de Direito e depois ele fez doutorado em Direito na USP, né, no Largo de São Francisco. E depois ele foi trabalhar, então, em escritórios de advocacia. E estava sendo muito bem sucedido nessa área. Aí ele começou a estudar matemática por conta própria. Ele lê muito e é um autodidata. E começou a se apaixonar pela área da matemática e da computação. Aí ele fez um pós-doc, que incluía tanto coisa de direito e de computação, e decidiu que ele faria graduação também em computação. E começou a fazer graduação numa faculdade particular de computação. Aí ele começou a fazer as matérias e começou a ir muito bem, a destruir, né? Aí um professor dele chegou para ele e falou: olha, eu não acho que você precisa terminar esse curso de graduação. Você pode aprender essas coisas por conta própria. E era o caso mesmo. Tanto era o caso que ele acabou migrando diretamente para fazer um doutorado em computação, uma área bem difícil, que era de lógica computacional. Então, por isso, pessoal, que a gente tem que considerar as nossas circunstâncias, o nosso talento e a nossa vocação na hora de tomar uma decisão profissional. Uma coisa muito legal que está acontecendo lá nos Estados Unidos, me parece que tem algumas iniciativas aqui no Brasil também, é a questão dos bootcamps. Tem uns bootcamps lá nos Estados Unidos com um contrato que se chama ISA, Income Share Agreement, né? Um contrato de compartilhamento de salário. Então a ideia é a seguinte: a pessoa não paga nada para fazer o bootcamp, só vai pagar depois que ele arrumar um emprego. Então é parte do bootcamp ajudar a pessoa a encontrar um emprego. Eles vão ter certeza de que o que eles estão ensinando para a pessoa vai ser útil para que ela consiga arrumar um emprego o quanto antes para poder pagar o bootcamp. Então, acho essa uma ideia genial. Realmente, existem várias inovações na área da educação. Esses cursos online que existem por aí, excelentes, né? Uma pessoa pode se formar muito bem só fazendo esses cursos online. Não tenho nada contra isso, acho excelente e acho que a pessoa pode ser muito bem sucedida fazendo esses cursos. Porém, também existe o outro lado, né? A faculdade é quase que um aprendizado de vida, né? A pessoa realmente, para conseguir se formar num bacharelado em ciência ou engenharia de computação, ela precisa se sacrificar muito e estudar muito. Isso realmente dá uma bagagem pessoal, dá uma bagagem, né, de maturidade para a pessoa. Então, eu acho que a faculdade não tem só questão de conhecimento, mas sim de crescimento pessoal. Para você conseguir terminar uma faculdade, né, e depois, por exemplo, uma pessoa que também faz um mestrado e depois um doutorado,
Eu falei sobre isso com o Arthur lá no nosso Dev Chat. Né? O doutorado dá uma bagagem espetacular para a pessoa, não só em termos intelectuais, mas também em termos de maturidade. Então tudo isso deve ser levado em conta na hora que você vai decidir se você vai fazer faculdade ou não. Tá? Então a resposta é depende, né? Você vai ter que considerar as suas circunstâncias, o seu talento e a sua vocação. Hoje em dia foca-se muito na questão da vocação, que é aquilo que a pessoa fala, eu sonho em ser desenvolvedor, né, em criar uma startup e ficar rico, né? As pessoas ficam com essas utopias, né? Muito longe da realidade, e isso é muito danoso, né? Em várias ocasiões pode trazer muita desilusão. Então vale a pena você colocar os pés no chão, né? Avaliar, se autoavaliar. Como que eu sou em termos de aprender sozinho uma coisa, né? Se eu sou uma pessoa que é autodidata, ou se eu preciso da ajuda de professores para aprender, né? Se eu tenho o hábito do estudo, o hábito da leitura. E tudo isso a gente pode investir mesmo sem pensar em faculdade ou curso online. Não importa aquilo que você for fazer, né? Essas coisas você pode investir, né? Em ter um hábito de estudo, em ter um hábito de leitura. Tudo isso vai te ajudar na sua carreira profissional, fazendo ou não fazendo faculdade. Eu já tive muitos alunos do noturno, né, que são pessoas que trabalham e também fazem o curso de bacharelado, que foram alunos excepcionais, né? A pessoa já tinha talento e, além de tudo, era muito sacrificada, porque ela trabalhava e, ao mesmo tempo, fazia o curso. Existem pessoas espetaculares por aí, que são muito sacrificadas, né? E que realmente vão conseguir sucesso, porque elas se esforçam e elas vão atrás daquilo que elas sabem que elas podem conseguir. Então isso conta muito mais, né? Se você vai fazer faculdade ou não. É óbvio, né, que você tem que levar em conta também que o diploma tem impacto na hora de você conseguir um emprego. Na área de computação, menos do que nas outras áreas, mas também existe esse impacto, né? Parece-me que para pegar um emprego no exterior, é importante você ter um diploma, né, de bacharelado em alguma área de computação. Então, todas essas questões têm que ser levadas em conta, né? Não existe uma resposta pronta para todo mundo. Cada um vai ter que avaliar, né, as suas circunstâncias, o seu talento, a sua vocação para tomar essa decisão. Todo mundo pode ser bem-sucedido fazendo ou não fazendo faculdade, né? Mas tem que ter o pé no chão, se esforçar e saber que para você ter sucesso profissional, você vai ter que se esforçar muito e amadurecer como pessoa. Então era isso, galera. Só para falar um pouquinho aqui, espero que tenha ajudado, né, para você a pensar nessas questões e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.